E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e nós hoje vamos ler do capítulo 1 ao capítulo de número 8 do livro de Zacarias. Nós hoje estamos fazendo, ou éramos para ter feito, 348 dias de leitura, tá bom? Antes de mais nada, antes até mesmo de orar, eu queria te pedir perdão, porque era para esse vídeo ter saído ontem, mais ou menos um dia e meio atrás. Só que parece que eu tenho um dom de acumular várias coisas e eu não consigo dar conta, tá bom? Acabou que eu me atrasei um pouquinho, pessoal, então peço desculpa a todos vocês. Então, vamos orar para a gente iniciar a nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pela graça, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos graça e sabedoria e pedimos que o Senhor venha abençoar, tá bom, este momento, venha nos dar foco e atenção para que a gente possa aprender, entender e compreender tudo que está na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, bora lá, pessoal. O capítulo 1 aqui de Zacarias tem um título que é Chamado para voltar ao Senhor. Versículo 1 do capítulo 1. Em novembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir, nem deram atenção quando os antigos profetas lhes disseram: assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Onde estão agora seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo o que eu disse e ordenei por meio de meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso, eles se arrependeram e disseram: recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. Agora nós vamos para o versículo 7, que tem o título Um homem entre as murtas. Versículo 7 do capítulo 1. 3 meses depois, no dia 15 de fevereiro, o Senhor deu outra mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Numa visão durante a noite, vi um homem montado num cavalo vermelho, parado entre algumas murtas no desfiladeiro. Atrás dele havia cavaleiros montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que significam estes cavalos? Eu lhe mostrarei. O anjo respondeu. O cavaleiro que estava entre as murtas explicou: eles são aqueles que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então os outros cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra, e ela está em paz. Quando o anjo do Senhor ouviu isso, disse: ó Senhor dos Exércitos, durante estes 70 anos tens estado irado com Jerusalém e as cidades de Judá. Quanto tempo levará para voltares a ter compaixão delas? E ao anjo que falava comigo, o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras. Então o anjo me disse: proclame esta mensagem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo por Jerusalém e pelo monte Sião, mas estou extremamente irado com as outras nações que agora vivem tranquilas. Eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas as nações fizeram que ela sofresse muito. Portanto, assim diz o Senhor: voltei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Diga também:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: as cidades de Israel voltarão a transbordar de propriedade. É isso mesmo. Não, errei, perdão. As cidades de Israel voltarão a transbordar de prosperidade. E o Senhor voltará a consolar Sião e escolherá Jerusalém para si. Agora nós vamos para o versículo 18, que tem o título 4 chifres e 4 ferreiros. Versículo 18 do capítulo 1. Então levantei os olhos e vi 4 chifres de animais. O que significam estes chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo. Ele respondeu: estes chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que estes homens vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu: os 4 chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir essas nações. Agora a gente vai para o capítulo 2, que tem o título A Futura Prosperidade de Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 2. Quando levantei os olhos outra vez, vi um homem segurando uma corda de medir. Aonde você vai? Perguntei. Ele respondeu: vou medir Jerusalém para saber sua largura e seu comprimento. Então o anjo que estava comigo foi se encontrar com outro anjo que vinha em sua direção. O outro anjo disse: corra e diga àquele jovem: um dia Jerusalém ficará tão cheia de pessoas e animais que não haverá muros nem cidade, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor. E eu serei a glória no meio da cidade. Agora a gente vai para o versículo 6, que tem um título: os exilados são chamados de volta. Versículo 6. O Senhor diz: saiam, fujam da Babilônia, na terra do norte, pois eu os espalhei aos 4 ventos. Saia, povo de Sião, exilado na Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos Exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês e disse: quem lhes faz mal a menina dos meus olhos. Levantarei minha mão para esmagar essas nações, e seus próprios escravos as saquearão. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. O Senhor diz: cante e alegre-se, ó bela Sião, pois venho habitar em seu meio. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. A terra de Judá será a propriedade do Senhor, na terra santa. A terra de Judá será a propriedade do Senhor, na terra santa. E mais uma vez ele escolherá Jerusalém para ser sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta de sua santa habitação. Meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 3, que tem o título A Purificação do Sumo Sacerdote. Versículo 1 do capítulo 3. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: eu, Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja,
removi seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes. Vocês são símbolo de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Agora olhem para a pedra que coloquei diante de Josué, uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e em um só dia removerei os pecados desta terra. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e de sua figueira. Agora, meus irmãos, vamos para o capítulo 4, que tem o título Um candelabro e 2 oliveiras. Versículo 1 do capítulo 4. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha, há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: o que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois, recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes. Isso mesmo. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam, abre parênteses. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Fecha parênteses. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Vou repetir. Eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Certo. Agora a gente vai para o capítulo 5, que tem o título Um rolo que voava. Versículo 1 do capítulo 5. Levantei os olhos novamente e vi um rolo que voava. O que você vê? Perguntou o anjo. Vejo um rolo voando. Respondi. Parece ter uns 9 metros de comprimento e a metade disso de largura. Em seguida ele me disse: nesse rolo está a maldição que sai para toda a terra. Uma maldição do rolo diz que os ladrões serão expulsos da terra. A outra maldição diz que os que juram falsamente serão expulsos da terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos.
Envio esta maldição à casa de todo ladrão e à casa de todo que jura falsamente pelo meu nome. E minha maldição permanecerá na casa e a destruirá completamente, até sua madeira e suas pedras. Agora a gente vai para o versículo 5 do capítulo 5, que tem o título Uma mulher num cesto. Versículo 6, capítulo 5. Melhor, versículo 5 do capítulo 6. A revelação aqui tão boa. Então o anjo que falava comigo se adiantou e disse: Levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu: É um cesto para medir cereais, e está cheio do pecado de todos que habitam a terra. Então a lâmpada de chumbo do cesto foi levantada, e dentro dela havia uma mulher sentada. O anjo disse: A mulher se chama Perversidade. E a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida, levantei os olhos e vi duas mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. Ele respondeu: Para a terra da Babilônia, onde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali, em seu pedestal. Agora a gente vai para o capítulo 6, tá bom? Que tem o título 4 carros de guerra. Versículo 1 do capítulo 6. Então levantei os olhos novamente e vi 4 carros de guerra que saíam de entre... Vou repetir. Então levantei os olhos novamente e vi 4 carros de guerra que saíam de entre dois montes de bronze. Cavalos vermelhos puxavam o primeiro carro, cavalos pretos puxavam o segundo, cavalos brancos puxavam o terceiro, e cavalos malhados e fortes puxavam o quarto. O que significam estes cavalos, meu senhor? Perguntei ao anjo que falava comigo. O anjo respondeu: Eles são os 4 espíritos do céu que estão diante do Senhor de toda a terra. Saem para fazer o trabalho dele. O carro de guerra com cavalos pretos vai para o norte. O carro de guerra com cavalos brancos vai para o oeste. O carro de guerra com cavalos malhados vai para o sul. Os cavalos fortes estavam impacientes para sair e percorrer a terra. Então o Senhor disse: Vão e percorram a terra. E eles partiram de imediato. Em seguida, o Senhor me chamou e disse: Veja, os que foram para o norte deram descanso ao meu espírito, ali na terra do norte. Meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 9, que tem o título O coração de Josué. Versículo 9 do capítulo 6. Então recebi outra mensagem do Senhor. Eldai, Tobias e Jedaías trarão presentes de prata e de ouro dos judeus exilados na Babilônia. Assim diz: assim que chegarem, vá ao encontro deles na casa de Josias, filho de Sofonias. Aceite os presentes e faça uma coroa usando o ouro e a prata. Depois coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem chamado Renovo. Ele brotará de seu lugar e construirá o templo do Senhor. Sim, ele construirá o templo do Senhor. Então receberá a honra devida e de seu trono governará como um rei. De seu trono também servirá como sacerdote, e haverá harmonia perfeita entre as duas funções. A coroa será um memorial no templo do Senhor, para honrar aqueles que a ofereceram: Eldai, Tobias e Jedaías e Josias, filhos de Sofonias. Tá bom? Vou repetir, para ficar claro. A coroa será um memorial no templo do Senhor, para honrar aqueles que a ofereceram: Eldai, Tobias, Jedaías e Josias, filho de Sofonias. Pessoas virão de terras distantes para reconstruir o templo do Senhor. Quando isso acontecer,
vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor, seu Deus. Agora, meus irmãos, vamos para o capítulo 7, que tem um título chamado A Justiça e a Misericórdia. Versículo 1 do capítulo 7. Em 7 de dezembro do 4º ano do reinado de Dário, o Senhor deu outra mensagem a Zacarias. O povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus homens para buscar o favor do Senhor e para perguntar aos profetas e aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos: devemos continuar a lamentar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Em resposta, o Senhor dos Exércitos me deu esta mensagem: diga a todo o seu povo e a seus sacerdotes. Durante estes 70 anos de exílio, vocês jejuaram e lamentaram no 5º e no 7º mês. Mas foi de fato para mim que jejuaram? E mesmo agora, não comem e bebem apenas para agradar a si mesmos? Não é esta a mesma mensagem que o Senhor proclamou por meio dos profetas no passado, quando Jerusalém e as cidades de Judá estavam cheias de gente, e quando havia muitos habitantes no Negueb e nas colinas de Judá? Então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tramem o mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem. Em rebeldia, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhes enviou por seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles. Porque não quiseram ouvir quando eu os chamei, não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval, eu os espalhei entre as nações distantes que eles não conheciam. Sua terra ficou tão desolada que ninguém sequer passava por ela. Transformaram sua terra agradável num deserto. Meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 8, que tem um título: Bênçãos prometidas para Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 8. Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme do Monte Sião e sou consumido de zelo por ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém e se sentarão juntos nas praças. E as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: no momento, isso pode lhes parecer impossível. No momento, isso pode lhes parecer impossível, ó remanescente do povo. Mas, acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem ter certeza de que resgatarei meu povo dos lugares para onde foram levados, no leste e no oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes e completem a tarefa. Desde que lançaram os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra. Antes de iniciarem os trabalhos do templo, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nenhum viajante estava seguro, pois havia inimigos por toda a parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, não tratarei mais o remanescente de meu povo como o tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Pois agora plantarão as sementes em paz.
As videiras ficarão carregadas de uvas, a terra produzirá suas colheitas, e os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Entre as outras nações, Judá e Israel se tornaram símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu os resgatarei e os transformarei em bênção. Portanto, não tenham medo. Sejam fortes e continuem a reconstruir o templo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram minha ira, e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros em seus tribunais. Pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Esta é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os jejuns habituais que vocês têm observado no quarto mês, bem como no quinto, no sétimo e no 10º mês, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: Deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Amém, meus irmãos. Terminamos aqui no versículo 23, a nossa leitura diária de hoje, que eu não esperava ser tão grande assim, tá certo? Mas deu certo, graças a Deus. Que o Senhor vai abençoar a vida de vocês, abençoar a minha vida também. E em nome de Jesus a gente venha se encontrar ainda hoje, que eu preciso gravar a leitura de hoje também. No caso, de hoje, que seria amanhã, mas é hoje. Tchau, valeu, parceiro. Essa daqui é a leitura de ontem. Meu Deus.